Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje eu quero falar sobre o assunto que eu amo, que é educação, educação das minhas crianças, uma cosmovisão, como educar líderes para o amanhã. E para que esse podcast seja de muito proveito, eu trouxe uma pessoa que ela é especialista em crianças, em educação de crianças, e hoje ela é diretora de uma das escolas mais proeminentes de São Paulo para educação cristã. Se você quer saber tudo sobre como expandir uma escola ou quais são as dificuldades na educação brasileira, você tem que ficar até o fim desse episódio. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então já pega esse episódio, compartilhe, curte, comente com todas as pessoas, pega todos ali os seus amigos do trabalho, todo mundo que tem criança e quer que ela cresça, seja uma empresária ou tenha sucesso na vida, porque esse episódio vai preparar você para criar os líderes da manhã. Para falar sobre isso, eu quero trazer aqui a Jaque Hayashi. Jaque, seja muito bem-vinda. Um prazer, Dema, estar aqui com você. Muito legal o que você faz. Deixa eu contar uma história aqui que eu já vou liberar a palavra para ela. Eu frequento uma igreja chamada Zion Church e a Jaque e o marido dela, que é o Lucas Hayashi, sempre foram amigos próximos. E eu sempre perguntava para os meus amigos lá na igreja, o que você mais gosta da igreja? Eu pensava que eles falariam assim, o pastor, a música, o louvor, a adoração. Os pais falavam assim que o que eles mais gostavam eram o ministério infantil, como cuida das crianças deles dentro da igreja. E eu falava, uau! E aí eu tive minha primeira filha, minha segunda, agora eu estou com um terceiro filho e eu percebo que elas crescem e evoluem de um jeito fantástico dentro da igreja. Isso se desdobrou a muitos outros projetos e para falar sobre esses projetos, a Jaque aqui vai dar um show de bola. Um prazer estar aqui, de verdade. A educação, acho que sempre foi minha paixão. Eu sempre amei a educação. Cuido de crianças desde que eu saí da infância. Então, desde os 12 anos, ali no contexto de igreja, né, a gente foi cuidando de crianças, eu sempre cuidei de crianças. Cresci e terminei fazendo farmácia, sou farmacêutica, na minha primeira graduação é farmácia, agora estou com pedagogia. E aí depois, nesse contexto de igreja, a gente continuei cuidando de crianças e estudando sobre. Viajei para fora, estudei lá fora sobre educação, uma educação inteligente, intencional, voltei. Continuei com a igreja até que veio a proposta de abrir uma escola. E antes disso, a gente teve os nossos 2 filhos com o Lucas, né? Eu tenho o meu marido Lucas, a gente tem 2 filhos. Hoje a gente tem 2 adolescentes em casa. O Matheus tem 17 anos, a Bibi tem 13 anos, vai fazer 14 anos agora. Então eu não tenho mais crianças, então eu falo que a nossa escola agora é para os meus netos já. É verdade. E quando veio a proposta de abrir uma escola, veio junto com uma dor muito grande no nosso coração de ver a educação sendo roubada no Brasil. Hoje as crianças, elas não são educadas para terem maturidade, né, para terem esse lugar de liderança, líderes de si mesmos, sabendo quem elas são, para só depois saber o que elas vão fazer e só depois ter. Hoje a gente tem um foco muito no ter, fazendo qualquer coisa sem saber quem são. Como é que é? Volta aí. Vamos lá. Hoje o que a gente vê, né, num contexto geral, se você tem filhos ali na fase dos 8 até, 17 anos, você vê um foco muito grande no ter. É a geração TikTok. Posso falar disso aqui, né? Vontade. A geração TikTok basicamente eu quero ter fazendo literalmente qualquer coisa sem saber quem eu sou. Hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes, se você perguntar quem é você, eles não sabem mais nem se são meninos ou meninas. É tanta possibilidade do que eles são, que eles não sabem mais quem eles são. E quando você não sabe quem você é, você não sabe especificamente o que você precisa fazer e nem você vai ter nunca nada. Então, o foco em ter tem roubado as pessoas na sua identidade. Então, a gente precisa voltar. Antigamente, a educação clássica, ela vinha nesse lugar, quem você é. Quem é o Deus que te criou, quem é você, o porquê que você nasceu. Por que existe o mal no mundo? Como que a gente pode consertar isso daqui? Agora não, agora o foco é tenha alguma coisa fazendo
qualquer coisa sem saber quem você é. E aí você destrói essas pessoas porque você gera confusão. Então, hoje a gente trabalha para resgatar. Mas você não acha que isso é porque a gente terceirizou a educação dos filhos para os outros? Também, né? Se você vê a destruição da educação, ela não começa somente na terceirização. Por que a gente terceirizou? Aí a gente tem que voltar na história, a gente voltar lá para a quebra da educação clássica para a educação moderna. A gente está falando ali em 1900. Logo na sequência a gente vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, onde os pais eles começam a delegar realmente essa educação. Antes os pais educavam os seus filhos, depois você se delega essa educação, aí junto com isso vem a ONU com a Unesco, então pós Segunda Guerra Mundial, vamos lá, já vamos entrar nisso, né? Manda ver. Pós você Tá interessante isso. pensar na história. É interessante porque assim, quando você fala entre a educação clássica e a educação moderna, para você poder produzir somente produtores, pessoas não pensantes. Então, pensa que hoje a educação produz uma geração de gente burra, que não pensa, não questiona, não tem um raciocínio crítico, na sua maioria, né? Não todo mundo. Mas quando você vê antes a diferença da educação clássica para a educação moderna que a gente tem hoje, uma coisa simples de diferença é que a educação clássica ela trazia a história na linha do tempo. Então, você estudando a história, vendo como que a sociedade foi se desenvolvendo, entendendo os porquês das coisas que estavam acontecendo. Na educação moderna, você tira a linha do tempo e você traz a história picada, porque daí você não consegue entender nada. Então, você não associa a história da Europa com a história dos Estados Unidos, com o que estava acontecendo no Brasil, com o que estava acontecendo no mundo. Então, se você não aprende com o passado, você cai no mesmo erro do passado, você não aprende. Então, você não constrói conhecimento nem entendimento. Então, a educação clássica, ela trabalha com 3 princípios: conhecimento, entendimento e sabedoria. Pensa nisso. Eu preciso primeiro ter conhecimento. Depois que eu tenho conhecimento, eu vou entender aquele conhecimento que eu adquiri para só depois eu agir em sabedoria. Porque a sabedoria é o exercício de um conhecimento com entendimento. Aí você toma uma decisão sábia. Porque nem tudo que é sábio é certo. Mas faz sentido? Por exemplo... O que não é sábio, o que não é certo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou uma mulher casada, certo? É errado eu pegar carona com o meu colega de trabalho todos os dias? Não é errado. É sábio. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Nem tudo que é certo é sábio. Porém, tudo que é sábio é certo. A educação clássica produz uma geração de pessoas sábias. Hoje foi cortado com a educação moderna e o relativismo. Quando você vem na construção da história, né, o relativismo ele quebra o certo e errado. Certo. É a quebra da bondade, da verdade e da beleza. Então, não existe mais o belo, não existe mais a verdade, não existe mais o bom. Então, se não existe mais o bom, não existe mais o certo e o errado. Se não existe mais o certo e o errado, virou relativismo. Então, você não tem sabedoria mais, porque a sabedoria é você tomar decisões baseado não só no que é certo, mas naquilo que vai gerar bondade, verdade, beleza, vai gerar crescimento, vai gerar desenvolvimento. Faz sentido? Uhum. Então, para você fazer isso, você tem que levar para a criança essa trilogia, né, de conhecimento, entendimento, para que ela age em sabedoria. Não tem como você agir em sabedoria se você não tem entendimento. Então, o que a educação moderna faz? Eu trago conhecimento sem entendimento, porque aí eu gero uma geração de gente tola, que tem muito conhecimento, mas é burra. Entendi. Não tem sabedoria. Tipo uma geração que só usa o chat GPT. Não, é pior. Porque até para usar o chat, você tem que precisa saber perguntas. ter entendimento para saber fazer pergunta. É a pessoa que tem, por exemplo, fala 3 línguas, conhece sobre economia, mas não consegue entender sobre inteligência emocional. Não tem inteligência emocional. Então, eu tenho uma pessoa que tem um QI, por exemplo, muito elevado e um QE muito baixo. Não tem coeficiente emocional. Ela não consegue entender, ela não consegue se entender, ela não consegue entender o próximo, ela não consegue entender a situação que ela está passando. Ela começa a tomar decisões tolas, não sábias. Uhum. Faz sentido? Uhum. E uma educação clássica, né? E a educação clássica cristã, que é o que a nossa escola defende, faz, incentiva, é uma educação onde você traz conhecimento com entendimento para gerar jovens que
se tornem sábios, não somente inteligentes. Não basta você ser inteligente. Se você não tem sabedoria, sabedoria é diferente de inteligência. Então você pega uma senhorinha que trabalha talvez na tua casa, que nunca estudou, mas ela pode sentar com você e te dar conselhos sábios, porque ela entende da vida. Você pode conversar com uma pessoa que tenha muito conhecimento, mas não entende nada da vida e vai te dar conselhos tolos. Então, hoje, tem muita gente que procura escola que forneça conhecimento. Mas um conhecimento sem entendimento não gera sabedoria. Você tem que trazer conhecimento com entendimento, levar essas crianças a entender o que elas estão aprendendo. E isso vai das fases de desenvolvimento da criança, que não é a fase de desenvolvimento de Piaget. Tipo, o socioconstrutivismo destruiu a educação brasileira. Paulo Freire terminou de matar. Então, quando você vê na linha da história, né, a desconstrução da educação, foi algo programado. O emburrecimento coletivo que a gente está vivendo hoje é um emburrecimento programado. Desde quando a gente vai ali na ONU e na Unesco. A Unesco vem em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com o intuito de se vender uma paz. Você traz um emburrecimento programado para a sociedade. E aí, quando você vê toda... Aí você vai à Agenda 2030 da ONU. Aí, assim, a gente vai vendo, quando você estuda a história, e aí a gente tem que voltar. Posso voltar um pouco mais na história para fazer mais fácil? Deixa eu voltar um pouquinho mais para você entender. Ou para quem está assistindo entender. Quando a gente volta lá para o Renascimento, depois do Renascimento a gente vem com o Iluminismo. O Iluminismo vem com a Era das Luzes, ali com Jean-Jacques Rousseau, né? E ele tenta trazer para a sociedade uma nova cosmovisão, porque até então a cosmovisão ou a filosofia de vida que se existia até ali era uma filosofia de vida embasada em uma sociedade que tinha deuses, não só o Deus criador, que é o meu Deus, né, aquele que criou todas as coisas, mas os gregos também tinham deuses, onde a educação era nesse lugar de alcançar essa sabedoria dos deuses, esse entendimento, a verdade, bondade e beleza ali da educação clássica grega. Quando Jean-Jacques Rousseau ele vem, ele traz uma nova... Francês. Francês é um problema, né? Eu amo a França, mas tem Eu gosto dos crepes. Tem um coração endurecido para Jean-Jacques Rousseau. Ele traz ali no Iluminismo, ele escreve um livro chamado Do Contrato Social. Esse livro, ele traz uma nova filosofia de vida para a sociedade, começando na Europa, depois descendo para os Estados Unidos. Essa nova filosofia de vida, ele traz o seguinte: o homem nasce livre e em todo momento ele é preso por ferros. O que Jean-Jacques Rousseau está trazendo ali? Na Renascença, a gente vê ali Leonardo da Vinci vindo, a gente vê Isaac Newton. Então, traz toda essa ideia de que o mundo não é somente aquilo que você vê na matéria, né? Então, existe átomos, prótons, tem toda a inteligência, enfim. Quando Jean-Jacques Rousseau vem com o Iluminismo, ele fala, ora, a natureza nada mais você veio somente de um estado de natureza. Assim como Platão falava da matéria e forma, que a matéria já era pré-existente, o importante era a forma, né? A verdade, a bondade, a beleza. Então, que Platão falava sobre, por exemplo, o mármore, ele sempre existiu. O importante é a forma que se dá ao mármore. E para dar essa forma ao mármore, você usa verdade, bondade e beleza. Então, foca na verdade, na bondade e beleza e não liga tanto para a matéria. Quando Jean-Jacques Rousseau ele traz que você veio de um estado da natureza, ele desvaloriza o ser humano. Então, a matéria, né? A matéria por si só, ela não é importante. O importante é o teu intelecto. Ok, é uma visão de mundo. Só que aí ele fala, tá bom, como que o mal surgiu? Aí Jean-Jacques Rousseau ele responde, não, vem de correntes que a própria sociedade te acorrentou. E ele fala, dentre essas correntes, a pior é a religião, dentre as piores o cristianismo. Por quê? Porque a sociedade americana e europeia... Não, foi o diabo que escreveu isso aí. Foi, com certeza. Inspirado por quem? Satanás. Se você olha a sociedade americana e a europeia, ela foi toda embasada na Bíblia. O padrão moral, ele foi construído através da Bíblia, desse livro que talvez você não conheça, eu conheço, o Dema conhece, mas você precisa conhecer. Aí o que ele fala? Não, isso aqui acorrentou, trouxe um padrão moral que oprime as pessoas.
né? Um padrão moral que fala que você não pode ter vários parceiros sexuais, um padrão moral que fala sobre pureza, que não te permite ter liberdade sexual. E aí Jean-Jacques Rousseau fala, tá bom, então como que a gente conserta o mundo? Como que a gente livra essas pessoas dessa opressão? Aí ele responde, tá bom, é através do Estado. O Estado sendo essa resposta que vai perseguir essas correntes, essas pessoas que colocam a sociedade em ferros. Por isso que pós-iluminismo a gente vem com a Revolução Francesa, com Robespierre, liberdade, igualdade e fraternidade, onde você vê a morte de milhares de cristãos. Muitos cristãos morreram porque eles começaram a acreditar que o cristianismo oprimia. Então, essa ideia da opressão do cristianismo vem ali já desde Jean-Jacques Rousseau. Eu não entendo como nessa fase eles conseguiram tanto apoio, né? Mas sabe por quê? Porque nessa fase, aí a gente tem que voltar um pouquinho mais na história, né? Quando ali 313 Constantino legaliza o cristianismo em Roma, o cristianismo ele está ganhando Roma por completo. Aí quem que se converte 354 pós-Cristo? Agostinho de Hipona se converte. Agostinho de Hipona era platonista. Aí ele fala, ora, Platão falava sobre matéria e forma. O cristianismo fala entre vida espiritual e carne. É a mesma coisa. Mais espiritual é você cuidar do espiritual do que você cuidar da matéria. Então, Agostinho de Hipona se torna o pai do celibato da Igreja Católica, levando para dentro do clero uma força muito grande. Então, a igreja começa a ganhar muita força, não só espiritual, mas política. E se a gente pega o iluminismo, entra na época da Reforma Protestante, onde a Igreja Católica tinha um poder político muito grande. Então, querendo ou não, oprimia. Só que o problema não estava no cristianismo. O problema estava em como se vivia esse cristianismo. Então, Jean-Jacques Rousseau fala, não, isso daqui oprime. E tá, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. E aí, ali, junto com a Revolução... Ele fez quase um cavalo de Troia, né? Ele falou Exatamente. assim, vou colocar uma filosofia, essa filosofia vai fazer esse negócio... Só que ali na Renascença, que é a Era das Luzes, onde a Igreja Católica estava vindo muito forte, veio a Reforma Protestante. Na sequência, veio Jean-Jacques Rousseau, 1600 a 1800... isso mesmo. 1800 e... Aí a gente vem na construção da história, veio Jean-Jacques Rousseau, 1850 e alguma coisa, 1848, desculpa. 1848, Karl Marx publica o Manifesto Comunista. Tá tudo na linha do tempo da história. Isso a gente precisa entender. Então, Jean-Jacques Rousseau influenciou homens como Karl Marx, Mao Tse-tung, Freud, Piaget, Montessori, Paulo Freire, foram todos influenciados nesse pensamento de opressor e oprimido. Então, o pensamento de Marx, de opressor e oprimido, não vem da cabeça dele, vem da cabeça de Jean-Jacques Rousseau. Por isso que o comunismo, o socialismo é completamente contra o cristianismo, porque ele acredita que o cristianismo oprime. Só que a educação clássica, tanto cristã quanto a educação clássica grego-romana, ela focava no intelecto. Agora você foca no indivíduo. Você foca somente em quem você é, você como centro. É o humanismo, assim, puro e simples. Então, no desenvolvimento da educação, então bora lá para a história da educação, né? Então, eu venho ali com Karl Marx, 1848. Junto com Karl Marx vem a primeira onda do movimento feminista, que não é nada, assim, não é nada separado, né? O movimento feminista, ele é filho de Karl Marx. Então, veio uma perseguição muito forte. A educação, nessa época, ela começa um declínio, porque você sai desse lugar de produtor, de pensadores, sabe? Pessoas que amam a leitura. Então, não é porque você, sei lá, nasceu na Europa que você só vai estudar a história da Europa, você precisa estudar tudo. Então, a redução dessa educação clássica para algo que envolve só você. Você só precisa saber do seu mundo, daquilo que tem o teu cerne, porque você é uma pessoa que está sendo opressa. Não, aí você quebra isso, né? Você tira a oportunidade da pessoa ter conhecimento, porque ela é inteligente, ela é feita por um Deus criador. Seja o Deus do cristianismo, seja os deuses gregos, você foi feito por um Deus, agora não existe mais um Deus, existe só você por você mesmo, você é só fruto de uma natureza, ou seja, não existe nada transcendental para você admirar.
Então, houve uma desvalorização do ser humano muito grande. E aí, junto com isso, vem Charles Darwin, aí é só ladeira abaixo. Porque Darwin, na verdade, ele já foi desconstruído há muito tempo. Né? Quando você vê Darwin ali junto com Henkel, com os embriões de Henkel, mostrando que gente e bichos são iguais, né? Que os embriões, lembra daqueles embriõezinhos? Uhum. Então, todos os embriões são iguais, então o embrião do humano é igual ao embrião do coelho, e isso traz uma desvalorização enorme no ser humano. Você deixa de ser feito à imagem e semelhança de um Deus criador e passa a ser só fruto de uma natureza. Uma sopa ácida que se desenvolve para uma ameba e depois chegou você. Então não tem valorização humana. Então você não precisa mais cuidar de você. Você não tem corpo, alma e espírito. Você é um bolo de carne que começa a pensar depois. Que era até o próprio... Quando você vê ali... Na Grécia, né, Platão, ele era a favor do infanticídio até 3 anos de idade, porque ele acreditava que esse conhecimento, ele só chegava depois de 3 anos de idade. Até 3 anos de idade, essa criança era apenas matéria pré-existente. Quem traz dignidade para a criança, para a mulher e para a humanidade é Jesus Cristo quando ele vem. Ele resgata essa valorização humana. Aí quebra-se o cristianismo, o que é que se tem? A desvalorização humana de novo. Aí Você imagina que você está contando uma história, mas você percebe que do ano 300 até 1600 tem um gap ali não contado, ou sei lá, um gap não explorado, ou tipo, parou ali na... Não, e é muito interessante, porque assim, quando a gente estuda a história, por isso que a história hoje, ela é partida, porque se você estudar a história na linha do tempo, você fala assim, que loucura que a gente está vivendo agora. Como que a gente chegou até aqui? Como que eu fiquei burra até agora? Então, como é interessante a gente voltar, e o ensino da história na linha do tempo é um plano de uma educação clássica, porque você vai ter... Muitas pessoas têm conhecimento da história, mas não entendem a história, porque foi ensinado... Aconteceu? Exatamente, então por que eu cheguei até aqui? Então, quando você vê Darwin vindo... Né, com os embriões de Henkel, então há uma desvalorização do ser humano gigante, mas 1997, pode pesquisar, a gente vem com um biólogo chamado Michael Richardson, ele faz uma publicação na revista Science, e até biólogos ateus falam que Henkel foi o maior mentiroso da história, porque os embriões não são iguais. Nós não somos iguais aos animais. Existe uma diferença gritante. Eu e você não somos animais racionais, não somos nem animais. Somos seres humanos, diferentes dos animais. Mas Nossa, você imagina, você aprende que você veio do macaco, Exatamente. Você aprende que você é um animal racional. E aí, quando você vê que a própria ciência já está desfazendo isso. Na verdade, os embriões de Henkel eles já foram desmentidos desde 1997. E não se fala isso nas escolas. Não se mostram esses embriões. Por quê? Porque a partir do momento que você traz uma valorização humana, não no sentido de um endeusamento humano, como o humanismo traz, mas você traz uma valorização humana a partir de um Deus criador, onde você tem que honrar esse Deus, obedecer esse Deus e se desenvolver naquilo que Deus te fez para ser, e não ser apenas aquilo que você quer, então agora você precisa prestar contas a um Deus que está acima de você, transcendental. E às vezes as pessoas olham isso como algo opressor, mas isso é algo que gera cuidado e propósito, né? Isso gera um desejo de saber mais, um desejo de ter conhecimento não apenas para ter uma profissão. As nossas crianças na escola, elas não são ensinadas para terem uma profissão. Mas que dia que... E em que ano e quando as pessoas estavam sentadas em salas de aula? Tá, quando que começou as pessoas sentarem em salas de aula? Quando a gente vê na história, né, da sociedade, antes as crianças eram ensinadas pelos seus próprios pais, elas tinham tutores. Então, com a própria Revolução Industrial, houve-se a necessidade de começar a montar instituições. Então, a gente vê ali, por exemplo, quando a gente vê com a Reforma Protestante, Lutero é um dos propagadores de escolas, porque ele quer ensinar latim, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, porque elas estavam sendo enganadas, inclusive, por dentro da igreja também. Então, ele vê essa necessidade de trazer instituições para educar.
não só ensinar e educar. Então, às vezes fala, não, a escola ensina, a família educa, mas a escola ensina e educa assim como a família ensina e educa. Então, a escola, a instituição mesmo de sala de aula, com esses professores, vem junto com a Revolução Industrial, vem ali junto com a Reforma Protestante, pela necessidade que a sociedade tinha de instituições de agrupar para poder facilitar o desenvolvimento da sociedade. Agora, a educação psicossocial, né, quando entra essa educação com a psicologia, vem com a Unesco. Porque antes, até então, Mas você educação... acha mesmo, já que se você pega na Bíblia lá, a forma que as pessoas iam nas sinagogas, eu lembro que Eutico caiu do terceiro. Sim, porque então, eles estavam num modelo de ensino ali. Sim, eles estavam no modelo de ensino, mas um modelo de discipulado. Pelo que eu entendi que você me perguntou, é no lugar da escola mesmo, como instituição governamental. Ah, tá bom. Não era governamental. A escola pertencia à igreja e à família, não era do governo. A escola vem do governo depois. Os romanos não acordavam de manhã e falavam, vamos na escola. Exatamente. Será? Alguns tinham, porque a gente tem, por exemplo, em Roma... Paulo, não, tem escola de Gamaliel. Tinha a escola Gamaliel, que era uma escola profética, não era só de conhecimento profissional. A escola, como formadores de profissionais, ela veio moderna, é uma educação moderna. Antes era uma educação intelectual. Porque hoje é subnichado, né? Tipo, você vai desentortar a rosca. Hoje você estuda para ter uma profissão. Antes você estudava para saber quem você é. Por isso que não existe mais Capela Sistinas. Exatamente, por isso que não existe mais debates dentro da escola, onde o aluno... que ruim isso, hein? Meu Deus do céu. Ele aprende, por exemplo, o que é uma falácia. Então, na Visa, a gente vai ensinar para as crianças a debater, a terem pensamentos críticos. Eles precisam ter pensamento crítico, precisam entender o que é uma falácia. Tinha que ter uma Visa para adulto. Né? Mas é só estudar, é só a pessoa estudar. Pensamento crítico. Aí, quando a gente vê, né, pós-ONU, Unesco, é onde entra a psicologia dentro da escola. É onde entra não somente uma formação de conhecimento, trazer conhecimento, entendimento. Então, tá bom, vamos conhecer matemática, entender matemática, aplicar a matemática. Vamos entender a gramática, vamos conhecer a gramática, entender a gramática, porque você torna uma pessoa autodidata. Se você ensina bem a língua, você torna essa pessoa autodidata, porque ela entende o que ela está lendo. Com a Unesco, você trouxe uma educação doutrinária. Então, agora não basta apenas trazer um conhecimento, entendimento para tornar essa pessoa sábia. Agora a gente vai formar pensadores direcionados. Então, você forma não somente uma pessoa que sabe questionar, mas ela é um formador, como a gente chama, uma educação direcionada para um tipo só de pensamento. Então, quando a Unesco ela vem, então hoje, se você parar para pensar, os nossos adolescentes, os nossos jovens, recentemente, sei lá, essa semana saiu a formatura de Harvard. As pessoas indo lá receber o diploma com pró-Palestina. Gay pró-Palestina. Tipo, um gay pró-Palestina não faz sentido. Porque na Palestina se mata homossexual. Mas ele não entende, porque ele teve um conhecimento para ser um ativista. Você tá entendendo? E a Greta, que foi parada, você viu aquela foto dela ali? Aí o exército israelense deu um cachorro-quente para ela. Foi o cachorro-quente. Que difícil, né? Então, assim, por exemplo, hoje você pode ser o que você quiser. Mentira, você não pode. Você não pode ser uma porta. Você não pode ser um cachorro. Você não pode... Tá bom, se você pode ser o que você quiser, você pode ser criança. Então, eu sou criança, não pago imposto. Vai preso. Não, mas aí vocês podem ser aquilo que a educação dita como algo que você pode ser. Então, é uma educação doutrinária completamente que tem emburrecido. Então, não existe verdade absoluta. Tá, essa é uma afirmação? Você está me dizendo que não existe verdade absoluta. Então, isso é uma verdade absoluta para você. Que não existe verdade absoluta. Então,
se não existe verdade absoluta, e essa é uma verdade absoluta, então não existe que não existe verdade absoluta. Então existe verdade absoluta. É loucura. A gente está vivendo a era de Foucault, que é normal ser louco. Porque a gente entrou numa loucura coletiva por conta de uma educação sem entendimento. Então leva a uma geração de gente tola. E o problema é o seguinte, o problema só de tudo isso é que por mais fé que eu tenha, eu vou morrer. Ainda vai estar o estrago. Mas você sabe, hoje a gente tem visto um crescimento muito grande de escolas clássicas. Retorno, não só escola clássica cristã, escola clássica, para voltar à formação de pensadores. Porque a sociedade ela está vendo que a educação socioconstrutivista acabou com o Brasil. Não só com o Brasil, acabou com a educação. Você não acha que não está muito limitado às classes mais favorecidas? Ainda porque assim, o povo não tem entendimento. Então, se não tem entendimento, ele não vai nem saber o porquê que tá ruim. Por isso que a gente precisa começar a falar mais. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente resolveu abrir uma escola, não somente para cuidar dos nossos, hoje, 60 alunos. Não é por isso. A gente tem que virar um modelo de ensino. Exatamente. E vender o modelo de ensino para as outras escolas. Mas é isso. A ideia é a gente conseguir entrar, né, com a educação, debater sobre isso. A gente precisa entrar nos conselhos tutelares, a gente precisa entrar nas esferas de governo, né, para se conversar, ter espaço para se conversar. Mas hoje as pessoas elas nem conseguem conversar, porque hoje tudo é opressor. Tipo, tem uma casta, né? Não parece? Mas assim, a gente está vivendo um momento de tanta loucura coletiva que as pessoas elas estão vendo que isso não está funcionando. Que bom. Isso é positivo. A gente já está vendo que isso aqui não está funcionando. São poucas pessoas percebendo isso? Talvez. Mas alguns já estão percebendo. E é como se, sabe, uma dormência coletiva? E aí você tem um antídoto para acordar as pessoas. Acho que a gente está vivendo esse momento. Então, eu vou e te acordo. Daí eu vou, acordo o outro. E aí a gente Legal, vai... gostei dessa analogia. Tá bom, vamos acordando. Então, sei lá, tá todo mundo andando vendado. Eu vou tiro tua venda. Você vai tirar a venda de mais 2. Depois você tira a venda de mais 5. E aí você está ajudando as pessoas a enxergarem. O problema é quando acaba a esperança. Então tá bom, esquece, não tem mais esperança, não tem mais como a gente mudar. Só que tem. O problema é que é pouca gente gritando muito alto. E quem pode falar fica calado com medo de ser silenciado. Eu fui... Olha que absurdo. Eu nunca ouvi falar na minha vida de educação clássica. Aí... Depois de velho, casado com a Kelly, a gente sempre sabia, por estar na igreja, que seria legal fazer homeschooling, mas a minha meta era, vou fazer homeschooling, porque eu não quero que minha filha, que vai nascer, ela tenha uma lavagem cerebral dessas escolas. Falei, tá bom, se ela não vai ter uma lavagem cerebral da escola, então eu vou buscar homeschooling. Paralelamente, quando eu abri a porta do homeschooling, eu fui chamado para o encontro de uns amigos meus católicos. O nome dele chama Guilherme Freire. Aí o Guilherme Freire é um pensador. E aí ele falou, vem aqui na minha casa. Aí eu fui. Falei, Kelly, o que a gente está fazendo aqui? Ele falou, eu vou falar sobre educação clássica. Boa. Aí ele falou assim, vamos estudar Platão. Eu falei, meu Deus, que raio eu vou estudar Platão? Boa. Eu nem sei o que é Platão direito. Olha, já era diretor de multinacional. E aí, falei, nossa, que interessante. Aí ele pegou um quadro. Muito bom. Aí ele falou, deixa eu te explicar o que estava acontecendo historicamente naquele quadro. Ele pegou aquele quadro aí, Platão, Aristóteles, é o quadro da... Ele pegou vários, cada aula era um quadro. Eu falei, cara, o que ele está falando é um negócio muito sério. A gente emburreceu. Mas é um emburrecimento coletivo. Aí eu acordei. Programado. Falei, peraí, tem algo aqui. Então deixa eu aprender esse algo aqui. Aí liguei pra você, falei, e aí, o que a gente faz? Ó, tem um negócio chamado homeschooling, tem várias metodologias. Aí comecei a estudar, eu falei, Kelly, esse negócio é diferente. Essas meninas, como uma criança de 8 tá com uma de 7, tá com uma de 4, as duas na mesma sala, aprendendo muita coisa. Ela tá aprendendo os países da Europa. E você não sabe, mas um dia eu fui na tua casa e você falou assim pra mim, quando eu tirei meu filho do Mackenzie, né? Mackenzie. Mackenzie.
e coloquei ele no homeschooling, ele não sabia as capitais dos países. Falei, como não sabia a capital do país? Está numa escola super top. Não sabia a capital dos países. Agora ele sabe. E aí, a Esther, enquanto ela fazia homeschooling antes da Viz existir, ela sabia, porque ela fazia os exercícios das capitais com a musiquinha. Né, capital tal, não sei o que, do país tal, etc e tal. E isso recordava e ela me explicava. Eu falava assim, você sabe onde fica Noruega? Ela sabia. Com 3 anos, ainda sabe. E como com 3 anos sabe onde é a... Com 4, ela estava me explicando capitanias hereditárias. Eu falava assim, como que uma menina de 4 anos está me explicando capitanias hereditárias? É a base da Fundação Clássica. Exatamente. É o entendimento, né, do desenvolvimento de uma criança. Então, na educação clássica, as fases de crescimento de uma criança é diferente do que Piaget falou. Porque para Piaget, por exemplo, até 5 anos, 6 anos, é a fase... A criança, ela nasce como uma folha em branco, né, uma tábua rasa ali, no entendimento construtivista, e ela precisa ir se descobrindo. Na educação clássica, não. Essa criança, ela foi feita por um Deus criador. Ela vem capacitada de inteligência, ela precisa receber conhecimento, e quando chega na fase ali depois dos seus 7, 8 anos, com uma maturidade que hoje a neurociência comprova isso. Eu fiz pós em neuroeducação. Então, quando você estuda neurociência com educação, você fala assim, é a neurociência comprovando a Bíblia, porque Deus falava, inculca nessa criança conhecimento, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e não no caminho que ela quer andar. Por quê? Porque a criancinha, ela é uma esponja. Por que a gente lembra de propaganda na nossa infância? Porque na nossa infância é a fase de captação de conhecimento. É o melhor momento de você trazer todo o conhecimento para uma criança. Ela vai entender tudo isso? Não, mas ela vai absorver todo esse conhecimento. Com a maturidade neurológica dela, ela vai começar a fazer essas ligações. Então, ela tem um conhecimento da história, ela sabe da linha do tempo, então ela vai falar, nossa, peraí. Depois de Jean-Jacques Rousseau, vem Charles Darwin, influenciado por Jean-Jacques Rousseau, que trouxe esse pensamento de desvalorização. Então, ela começa a ligar pontos, ela começa a ter entendimento. E depois que ela tem entendimento, ela começa a agir em sabedoria. Então, é a visão de mundo e visão de criança que é completamente diferente da educação clássica para a educação moderna. Então, para a educação moderna, a criança, ela não é nada, é um bolo de carne, sem nada. Ela não foi feita para um Deus criador, ela veio de uma evolução, ela veio de uma ameba. Ela não consegue pensar, ela não tem maldade em si. Então, essa criança, ela não nasce com maldade. Para a educação clássica, essa criança, ela nasce em pecado e ela precisa lidar com seus erros. Na educação moderna, não, ela só está se conhecendo. Então, não existe erro para uma criança. E se você não corrige ainda quando criança, quando ela crescer, ela não vai se desviar daqueles erros, porque já incrustou no caráter dela. Eu lembro que, quando eu era adolescente, eu assistia Rede Globo e tinha lá aquela Malhação. Aí na Malhação eu ensinava para as crianças do tipo que tinha que ter vários tipos de relação sexual para você poder não escolher o melhor caminho. Eu me lembro, quando eu me converti, eu falei assim, cara, os Olha caras... como era lá de trás, os caras né? faziam uma lavagem cerebral. Exatamente. Então, assim, a educação clássica, né, a educação bíblica, a nossa escola é uma escola cristã, não somente porque lê um versículo e ora antes da aula, mas porque entende que essa criança, ela nasce com um chamado dado pelo Senhor. Mas lê um versículo e ora antes da aula? A gente faz devocional com as crianças e é lindo e a educação clássica pode ser do governo? Pode ser aprovado? Pode. A educação clássica pode ser uma prática de um governo que queira pensadores. Um governo quer? O governo atual quer gente que pense? Não. Claro que não. Óbvio que não. Agora, se eu quero realmente transformar a sociedade, eu vou investir em pensadores. E todo pensador é um questionador. A sociedade quer gente que questione? Não. Não. Então, houve na educação moderna, até pela necessidade de trabalhadores, eu não quero um trabalhador que fique me questionando o tempo inteiro, eu só quero que ele saiba fazer, sei lá, uma porquinha lá. Entendi. Eu quero que ele...
torça um parafuso. É isso que eu preciso. Vou trazer uma educação que ele vai filosofar em cima do parafuso? Claro que não. Entendi. Só me ensina a parafusar bem o negócio. Não pensa. E por que a escola chama VIS? Chama Victory International School. Chama VIS porque vem de vitória, né? Porque a gente entende a vitória de Cristo na cruz, em primeiro lugar, e a gente sabe a vitória que o Senhor tem para nós na educação. Legal. Então, é levar essa criança a se tornar uma criança vitoriosa, não porque ela não vai ter problemas, mas porque problema não vai ser um problema para ela. Ela vai conseguir lidar com os problemas. Problema sempre existiu na nossa sociedade, mas por que as pessoas estão tão enfraquecidas hoje em dia? Porque elas não sabem mais se frustrar. Se ela não aprende a se frustrar na infância, ela não vai conseguir lidar com frustração na fase adulta. Então, por que a gente tem a crise do trabalho do Gen Z, né? É uma geração que não pôde ser frustrada na infância, então ela chega no emprego e acha que o seu chefe serve ela. E quando ela entende que ela precisa prestar contas, tem horário para entrar, tem horário para sair, que o chefe não vai fazer tudo o que ela quer, ela simplesmente abandona o trabalho, porque ela não foi ensinada a se frustrar, ela não foi ensinada a lidar com problemas. E pessoas que não sabem lidar com problemas são pessoas problemáticas, porque elas nunca conseguem lidar com os problemas. Depois se leva pro tornam muito casamento. difíceis para tudo. Então, são pessoas que abrem mão fácil de casamento, de relacionamento, de trabalho. E aí, se você não é resiliente, então por isso que a gente fala, né? A gente não quer crianças, a gente não estimula as nossas crianças da VIS a serem inteligentes. Elas são esforçadas. Porque um inteligente sem esforço não vai para lugar nenhum. Agora, uma pessoa esforçada, sem ter muita inteligência, ela vai persistir. Não sei se você já viu, tem um estudo social que eles pegam um grupo de crianças, 2 grupos de crianças. Eles reforçam que essas crianças são inteligentes e para o outro grupo eles reforçam que essas crianças são esforçadas. E eles dão um trabalho de matemática para os 2 grupos fazerem. Quando essas que são inteligentes chegam num problema que elas não conseguem resolver, elas param de imediato. As esforçadas não, elas ficam tentando, porque foi reforçado para ela que ela é esforçada. Faz sentido? E não só inteligente. Então, isso é formação de caráter. Inteligência não é marca de um caráter. Esforço, sim. Então, a formação de um caráter de um ser humano, ele vai até lá, no máximo 7 anos. Já está com seu caráter formado. Transformar caráter é muito difícil. Então, a melhor coisa é moldar o caráter. Então, a melhor fase é essa infância. Por isso que na nossa escola a gente começou com a educação infantil, que é a formação de caráter. Agora tem que estar junto com os pais. Então, não adianta a escola ensinar que você não pode mentir e a família está mentindo. Então, a gente precisa caminhar juntos. Então, tem algumas coisas que são intoleráveis, né? Eu sei que intolerância, às vezes, hoje foi um roubo, né, de palavra. Você pode ser intolerante. Eu sou intolerante à mentira. Eu sou intolerante à injustiça. Eu sou paciente. Então, paciente não significa tolerante. Eu sou uma intolerante paciente. Muito bom. Eu falo assim que o esforçado ganha do inteligente, mas o inteligente esforçado é imbatível. Com certeza. Com certeza. Então, não é que você não vai estimular a inteligência. Óbvio que vai. Então, mas as 2 coisas, o esforço com a inteligência. Porque às vezes o pai fala, não, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Fala que é esforçado que é melhor. Porque o inteligente, ele vai confiar na inteligência que ele tem. O esforçado, ele sempre vai achar que ele pode ir um pouco mais. Então, ele vai ser mais resiliente. Ele vai ser mais duro, assim, ele vai ser mais firme nas dificuldades. Você sabia que com metodologia de empresários aqui, eu tento evitar um pouco a palavra esforçado e vou te explicar. Me explica. Tem muito esforçado burro. É o ineficiente, né? Porque ele é muito esforçado. O que você faz? Eu faço, o que eu faço? O que você... Cara, ele confunde o esforço com ele gastar o esforço no local certo. Mas aí é falta de sabedoria. Sim, pode ser. Né? Ele é um esforçado não sábio, tadinho. Porque se ele Por pode fazer até... Eu junto os 2. Ele pode até fazer um teste de QI e ele ser um inteligente não sábio. Hoje tem muito inteligente não sábio, conheço vários. Por isso que o esforçado e inteligente é uma combinação boa. É verdade. Quando a gente fala da escola, Jaque, falando sobre modelo de negócios, obrigado aí pela aula de educação clássica. Eita, foi uma misturada, né? Não, foi legal pra caramba. Pra todo mundo entender por que
que abriu-se o mercado de educação clássica no Brasil, porque as pessoas estão querendo educar os filhos pensantes. Não só nos Estados Unidos tem crescido muito a escola clássica, na Europa também. Porque é importante aprender latim. Eu não sabia até então. Sabia que o latim abre a parte da tua mente para aprender outras línguas no mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. Por que aprender música? Exatamente. Balé. Lá na Avisa a gente trabalha música, a gente trabalha balé com as meninas, artes marciais com os meninos. E é tão bonitinho ver os meninos de 2, 3 aninhos aprendendo a serem resilientes, a lidarem com a força, com a raiva, com a luta em si. As meninas também aprendendo a cuidar do seu corpinho, a terem todo esse cuidado corpo, alma e espírito. Esses dias a professora me ligou e falou assim, Dema, eu tenho um negócio para te falar. Eu falei, o que foi? A Sara deu uma porrada no menino. Eu falei assim, como a Sara? A Esther até entendo. A Sarinha, né? A Sara... Ela falou assim, fez assim, ó, oi. Eu falei, ela não falou nada pra mim. Como ela não falou nada pra mim? Ela, calma, a gente já conversou, orou, pediu perdão. Por que ela bateu nele, né? É difícil o jeito de... Eu assusto, né? Ver um negócio Mas desse. são crianças, elas estão numa fase de aprender, né? A autodefesa é importante. A gente não pode ensinar para as crianças que tem que apanhar. Elas não podem se defender. O corpo delas é templo do Espírito Santo. Elas precisam defender o corpinho delas. Não está errado. A gente faz política de prevenção de abuso na escola também, né? Com toda a equipe, com as crianças. Mas voltando para a educação em si, assim, de diferenciar aula na escola, a gente começou com a educação infantil. Ano que vem a gente vem para o fundamental, que a gente entra num período semi-integral, né? Então as crianças ficam até 3 horas da tarde. E vai até a 8ª? Vai. Até o nono? Vai até o nono é fundamental 2. A gente começa com o primeiro ano que vem, depois a gente vai até o 4º ano. Aí nos outros anos Então o ano seguintes, que vem, por exemplo, a Esther vai para que série? Ela vai para o primeiro ano, ó. 6 anos. 6 aninhos. Ela vai para o primeiro ano, ela já vai para período semi-integral. Ela vai ficar na escola das 8 até as 3h30. E ali a gente começa já o currículo de liderança com ela. Porque ela foi feita por Deus para liderar. Liderar a si, governar a criação que o Senhor fez. Na casa. Liderar, exatamente, a casa, a si mesmo, as coisas que o Senhor... Ter boa mordomia com aquilo que o Senhor vai colocar na mão dela. Então a gente já começa um currículo de liderança. Trabalhando a liderança de Jesus, aquele líder que serve. Então tem todo um programa ano que vem, que a gente começa com o fundamental, que é trabalhar o conhecimento, mas aí a gente já vai começar a trazer entendimento. Então a alfabetização na escola é a alfabetização fônica, que hoje, pela neurociência, é a eficaz. A alfabetização de letramento, ele emburrece, porque você tem conhecimento das letras, mas você não tem entendimento do que você lê. É um problema. Você está falando aqui, meu Deus, eu preciso corrigir algumas coisas. Vou anotar aqui, ó, a fônica, né? Então, quando a gente trabalha a alfabetização fônica, você trabalha essa alfabetização com conhecimento e entendimento. Por isso que as pessoas se tornam autodidatas, porque ela consegue ler e entender o que ela está lendo. O da fônica é muito legal, porque a Esther, ela consegue ler tudo se é fônico. Porque ela pega, tipo... Dema, ela Dema. É muito bonitinho. Então ela consegue a alfabetização fônica na neurociência, né? Ela pega o som e automaticamente ela associa a uma imagem, ela associa aquilo que esse som representa. No letramento é como se fosse só imagens, ela só decora a palavra. Por isso que uma pessoa que lê por letramento, ela lê bola. Ela vai ler bola, mas ela não associa bola com bola. Com bola. E a questão da matemática? É álgebra? É cálculo? Quando a gente fala educação clássica? A alfabetização, então, a alfabetização, ela trabalha com gramática. Porque me falavam mal de Kumon. Falando, cara, não. O Kumon você vai decorar. Não é. Memorizar ao invés de aprender. Não, então assim, a educação clássica, ela traz a gramática, lógica e retórica, né? A gramática de tudo. Então, você ensina os números. Qual que é o alfabeto da matemática? O alfabeto da matemática são os números. Então, primeiro precisa entender os números, que é o alfabeto.
Depois eu vou juntar as sílabas da matemática. Quais Que são é a as soma, sílabas? adição. As somas, a adição. Então, a educação clássica, ela trabalha com gramática, lógica e retórica. Que se a gente for trazer com aquela trilogia que eu fiz, é conhecimento, entendimento e sabedoria. O primeiro conhece os números? O primeiro você traz o conhecimento, é a gramática da... Aí você faz a gramática da ciência, a gramática da matemática, a gramática da gramática mesmo, que são as letras. Então, qual é a gramática da ciência? Então, primeiro eu preciso entender os seres vivos, a matéria, a forma, enfim. A gramática da matemática são os números. Então, você começa a construir um entendimento dessa criança. Para ela entender, eu primeiro preciso trazer conhecimento. Então, por isso que no CICI, que as meninas fizeram, né, de educação clássica, até 9 anos, eles vão estudar a gramática de tudo. Então, os mapas. Como que eu estudo geografia? Então, eu preciso saber a gramática da geografia. Qual é a gramática da geografia? Os países, tipos de relevos. Então, é toda a gramática. Qual é a gramática da matemática? Os Mas números, na Visa as aprende regras. também. Na Visa, agora, com até 5 anos, a gente está com um currículo que são 5 projetos. Por quê? A gente tem como escola, a gente tem que ter a BNCC, a escola brasileira. Então, eu tenho que trazer a BNCC para dentro da escola. Então, no CICI, que as meninas fizeram, a partir de 4 anos, elas começam com a educação clássica. Na Visa, a gente começa aos 4 anos de idade a trazer todo esse conhecimento, mas lá no CICI, eles fazem 3 ciclos por 6 anos. Né? CICI é uma metodologia de educação clássica para a educação domiciliar. Porque é diferente você pegar uma criança dentro de casa. Não tem uma educação que vai ser melhor do que a educação domiciliar, porque você tem um tutor com uma criança. Não tem escola que bata a educação domiciliar. Agora, todo pai consegue fazer a educação domiciliar? Não. Não. Na Visa, então, tem educação clássica, cristã, aprende tudo. Com cosmovisão teísta bíblica, que a gente fala, né? E o desenvolvimento de um currículo de liderança. E tem inglês. E é uma imersão no inglês. Então, crianças de 2 e 3 anos, ela tem uma professora que só fala inglês, outra professora que só fala português, porque as crianças ainda estão desenvolvendo português. A partir de 4 anos é só inglês. Então, todas as aulas são em inglês, com exceção da aula de português, porque elas estão sendo alfabetizadas agora. As crianças de 4 e 5 anos, elas estão sendo alfabetizadas em inglês e português. Então, por exemplo... A Estherzinha, ela tá lendo português e inglês. Sabe o que eu sinto da Esther? Aham. Eu falo inglês com ela entende tudo. Só que eu vejo que tem uma preguiça dela responder em inglês. Porque para o bilinguismo, a primeira fase é o listen. Tá Demora bom. Até chegar no speak. Então, ela vai primeiro ouvir muito. Provavelmente, no final do ano, ela já vai estar soltando falas em inglês. Ela vai começar assim, uma frase, ela vai falar português e ela vai colocar 1 ou 2 vocabulários em inglês. Esse é o bilinguismo, porque ela está vindo da construção na mente dela do inglês, é a mesma construção de uma língua nativa. Não é de uma segunda língua. Ela está formando 2 línguas nativas. E como a gente está falando de expansão, uma das coisas que eu gostei é do tipo... A minha filha pode um dia estudar na Vis Santiago ou na Vis Miami. Isso. Hoje a gente tem uma Vis em São Paulo, mas a gente vai ter Vis onde nós temos igreja, né? A gente vai ter Vis espalhadas e a gente tem hoje... A Vis é a primeira escola brasileira que está sendo reconhecida pelo ACAA lá dos Estados Unidos. É uma instituição de escolas internacionais que, assim... Fantástica. A nossa diretora pedagógica está, inclusive, agora, neste exato momento, numa conferência lá nos Estados Unidos. Que cidade? Então, ela está em Tulsa, Oklahoma. Então, ela está lá está nesse congresso, já me mandou um monte de coisas. Então, a gente é acreditada pelo CAA, a gente é acreditado também pela DBU, que é a Universidade de Dallas, e pela ORU. Então, os nossos professores, eles vão até lá. E a gente tem professores dessas universidades vindo para a nossa escola. E eles podem, a criança pode talvez fazer faculdade. E a criança, ela faz faculdade, ela já tem desconto e ela já entra, o diploma da Vis já dá acesso a essas faculdades lá nos Estados Unidos. Isso a gente falando de ensino médio, né? E se a pessoa não é cristã, ela consegue entrar na Vis?
Se ela não é cristã, ela consegue entrar na VIS desde que ela se submeta a assinar os termos que a VIS tem de reconhecimento de cosmovisão. Então, ela vai, como pai e mãe, ela vai reconhecer a VIS como uma instituição cristã. A gente vai falar sobre Jesus, a gente vai ensinar essa criança com uma cosmovisão cristã, teísta bíblica, que a gente chama. Tem o termo de reconhecimento do professor, não como um mediador da educação, mas como um tutor. Então, o professor da VIS, ele é um mestre, ele não é só um mediador, porque Piaget, ele fala do professor como um mediador de conhecimento. Lá na VIS, uma educação clássica tradicional, o professor é aquele que instrui. Então, o professor ensina e a criança aprende. O professor não só vai intermediar. E não é, as suas meninas estão lá, então não é desse lugar tipo, nossa, a professora está bem longe das crianças. Não, tudo próximo. É muito Elas amam próximo. as professoras. Elas amam, eu sei disso. Mas é esse lugar de respeito, de entender que sim, tem alguém que está falando e eu estou aqui. Eu tento evitar a autoridade do professor, porque lá em casa eu tenho autoridade, a Kelly também. Sim. Então, de vez em quando dá vontade de falar assim, eu vou falar pra Miss Scusato o que você tá fazendo. Não pode. Eu sei. Aí eu É tiro. raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Aí eu paro e falo assim, não, tá errado. Eu falo assim, Você é Esther, autoridade. não faça isso. Aham. De vez em quando cansa. Cansa, né? E a gente fala pros pais assim, a gente fala, olha, pai, mãe, se o seu filho desobedeceu em casa e tem uma consequência, pode falar pra gente. A gente deixa ele sem parquinho. Pra ele aprender a te obedecer. Porque é importante que as crianças obedeçam pai e mãe. Não, aí vem de novo, né? Não desse lugar opressor, mas um lugar de cuidado. É tão interessante porque uma criança que ela tem limites, ela se sente guardada, ela se sente cuidada. Então imagina, você vai para uma selva. Você tem um guia. Você está tem que confiando seguir o nesse guia, guia. né? Aí o guia fala assim, olha, tem urso, tem leão, tem tigre aqui por essa selva, mas eu tô aqui. Vá para Precisou? onde você quiser. Aí você vai falar assim, não, mas me fala somente onde é perigoso. Não, mas eu falar para você o que é perigoso de jeito nenhum. Você vai descobrir sozinho. Ferrou! É. Você não se sente protegido. Você fala assim, Não eu tô dá, pagando esse guia impossível. por quê? Não, você tá aqui comigo? É. Me fala para onde eu vou. Porque eu vou me sentir seguro quando você disser para mim, olha, você pode ir para cá. Você não pode ir para cá. Então, se eu e você, como adultos, a gente se sente seguro com um guia que vai dizer pra gente onde a gente tem que ir, para onde a gente não pode ir, mostrando os perigos, quanto mais uma criancinha. E hoje os pais são ensinados a não ensinar isso para os seus filhos. Aí eles se tornam o quê? No lugar de se tornarem mais seguros, as crianças hoje têm se tornado mais inseguras, porque quando você pode ser tudo e quando você pode fazer tudo, você fica perdido. Você é tanta opção que você fica desorientado, não faz bem. E a escola fica no Morumbi. A escola fica no Morumbi. E ela não vai ter no Brooklyn? Olha, a gente Prédio enorme vai ficar? Tem que ter um andar lá. A gente está com um prédio novo, em nome de Jesus, vindo. Não vai ser no Brooklyn em si, mas já é lá na saidinha ali do Morumbi para pegar a ponte pro Brooklyn. Então, já ficar bem mais perto. Tomara Mas que dê certo. Vai dar certo. E aí é um prédio que a gente vai ficar lá até a educação, ensino médio. É um prédio bem grande. Muito Prevendo aí, acho que uns 2 aninhos a mais. A gente já tá lá. bom. Muito bom. Glória Mas a Deus. tá no por isso. nosso planejamento e tá no coração do Senhor. E vamos para ir para uma última parte, já que me fala uma coisa. Você é diretora, Eu sou diretora executiva da escola. então todo mundo está embaixo de você. É. Os professores E a diretora e a pedagógica. tia da limpeza. A tia da limpeza. Estão todos debaixo Então de deu mim. problema lá, é É contigo. comigo, exatamente. E dá problema? Olha, é muito engraçado. Os problemas da escola. A gente não tem problema. Ai, desculpa. Eu não tenho problema com a equipe pedagógica. Eu não tenho problema com a equipe de limpeza. Glória a Deus, a gente tem uma equipe muito unida que já foi preparada há muito tempo. A gente teve antes da semana pedagógica. Eu conheço todas as professoras da escola. A diretora da escola é minha amiga, a diretora pedagógica. Nós construímos o currículo juntas. Ela é uma pessoa assim que não está lá pelo salário. Eu acho que o segredo é esse. Cultura, né? Tanto as minhas professoras, quanto as diretoras, coordenadora pedagógica, a gente paga o melhor possível que a gente pode pagar para elas, mas eu sei que elas não estão lá por um salário, elas estão lá por um propósito.
que vai muito além de salário. Então, por elas acreditarem na causa da escola, então eu não tenho problemas com ela. A gente tem problemas do tipo, sei lá, Pai, não dá problema, não? a gente tem problemas de indisciplina com as crianças, mas os pais também, né? Por como eles vieram acreditando muito na proposta da escola, então a gente tem construído isso muito junto. Nunca teve um falando, Com- não quero ir embora, não gostei. Não. A Que gente bom. não teve nenhum pai falando assim, eu vou embora dessa escola, não quero mais o meu filho aqui. A gente tem pais falando assim, quando os meus filhos estão de final de semana, eles ficam pedindo para ir para a escola no sábado e no domingo. Eu acho isso muito fofo. A gente tem problema agora nas férias, os pais pedindo escola de férias durante as nossas férias, mas a gente vai entrar em reforma. A gente teve A problemas escola de com férias, documentação. Jaque, é muito importante, Jaque. É uma escola de férias. I É know. muito importante. I know. É muito importante que- porque é um momento, tipo, igual aqueles filmes americanos que chegam nas férias, Fun. é algo que eles divertido, nunca vão né? esquecer na vida. I know. Só que assim, como a gente abriu a escola em janeiro, a gente tem algumas reformas para fazer para melhorar para tua filha. Agora, nessas primeiras férias. Nas próximas férias, a gente vai ter tempo de férias na escola. Nessa primeira agora de julho, é que a gente está vendo que a gente não vai conseguir pelos prazos que a gente tem de reforma para a escola pensando no fundamental. Porque como a gente vem com o fundamental ano que vem, e é integral, então eu tenho que reformar a cozinha, ter as reformas Não, eu prediais. pensei em algum momento, talvez uma sarinha não, mas uma Estherzinha de 6, 7 A anos. gente vai ter na igreja. E tipo, ir pra Campos do Jordão. A gente vai ter uma semana na igreja de férias. Aham, a gente vai anunciar esse final de semana. Legal. Uma semana inteirinha com as crianças lá na igreja. Que legal. E aí as crianças da Visa, obviamente, são mais do que convidadas. Mas no prédio da escola, não. A gente está pensando, estava conversando hoje com uma viagem, um passeio para o segundo semestre com as crianças da escola. Mas tem muitas coisas que estão nos nossos planos a partir do ano que vem, porque primeiro ano de escola é um desafio muito grande e eu honro todos os pais da Viz que abraçaram essa ideia de vir para um primeiro ano, porque a gente tem muito pai falando assim, deixa eu ver, vamos ver, começa esse primeiro ano. Então a gente já tem muitos pais querendo vir ano que vem. Então eu já tenho, por exemplo, um G3, crianças para 3 anos, ano que vem, que eu vou ter, sei lá, talvez 4 ou 5 vagas só. Porque É mesmo? a Uau. gente já está com as turmas praticamente cheias. Então, a gente já tem essa busca para o ano que vem, mas o primeiro ano, os pais Então que o teu abraçaram problema não o é primeiro aluno, ano, você não precisa de ajuda em Não. aluno. a gente precisa de ajudas para alunos, principalmente, por exemplo, esse ano eu tenho o meu G2 e o meu G3 mais cheios, mas quando eu falo ali de O que é G2 e G3? 4 e 5 anos, né? 2, 3, 4 e 5 anos, a turma de 5 anos esse ano foi um desafio pra gente, porque muitos pais falaram assim, mas será que vai ter mesmo fundamental ano que vem? Então, só aqueles corajosos, você, o Luiz e outros pais do D5 que falaram assim, tá bom, a gente aposta. Jaque, eu lembro das conversas, tipo, Jaque, você me promete que vai ter fundamental ano que vem? Eu falo, a gente não tem plano B, a gente só tem plano A e a gente Muito vai bom. seguir esse plano A. Então, alguns pais ficaram assim, tipo, tá, deixa a gente ver se isso daqui vai acontecer mesmo. Eu falei assim, se não rolar, eu faço em casa. Exatamente. Isso não é problema. Melhor do que ir para uma outra escola. Com certeza, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que agora, né, a gente tem vagas agora, né, para G4 e G5 ainda. Como pra que as esse pessoas ano. entram para conhecer a escola? É Ela vis.com.br? É victory.org. Ah, Victory. É. Só Victory? Victory.org. Victory Yes. Victory International School. victoryyes.org. The Victory International School. Então não é vis, é Victory com Y no final. Com Y no final e s.org. Aí ela entra no nosso site, tem lá, quero conhecer a escola. Então você vai lá, a gente apresenta a filosofia da escola, a metodologia da escola, o currículo da escola, porque a gente construiu o nosso currículo da educação infantil. A gente vai te mostrar também todo o material que a gente vai trabalhar no fundamental já. Esse material já chegou na escola. Tô super feliz com Legal. o material. O material de inglês, né, matemática. Criado por vocês. Esse material do fundamental a gente trouxe dos Estados Unidos. A gente tem parte da Beca, BTU, a gente está usando o material de lá com cosmovisão cristã. Agora, o currículo de liderança, ele foi construído, está sendo construído por nós. A gente Muito tem bom. 2 currículos ali
na escola. Se a criança sair da escola sabendo quem ela é, Já, oxi, já, né? oxi, o meu nordestino. Oxi já é assim, um avanço. Você sabe que eu tô cheio de peçonhense aqui. É? É. Sério? Por causa da empresa, muitos, eles vêm pra cá, conhecem e fica. Olha só. O pessoal de João Pessoa é maravilhoso. Tem um cliente de João João Pessoa. Pessoa? Tem escola lá de João Pessoa. Ah, é? Qual? Né? Enfim. Chama Prime School. Prime School. Não conheço. Mas, enfim, a Viz é uma escola internacional que é diferente de uma escola bilíngue, né? Hoje, uma escola bilíngue, ela tem aulas de inglês. A Victor, ela é uma escola internacional, ela tem uma imersão no inglês e porque ela tem essas parcerias internacionais. Então, a gente tem 2 parcerias internacionais e a criança sai com um currículo duplo, né? Ela sai com um currículo brasileiro, ela sai com um diploma brasileiro e um diploma americano. E a ideia é fazer tudo num prédio e se concentralizar ali, ou a ideia é do tipo unidade Morumbi, unidade Zona Leste, unidade Zona Oeste? Agora uma pergunta, quem está falando comigo é o Dema Pai ou o Dema Podcast? Dema Podcast. Tá, o Dema Podcast. Nós temos agora um prédio de início, mas existe a possibilidade de termos campos da Viz pela cidade, mas a gente sempre fala, existem planos sólidos, líquidos e gasosos. Esse é um gasoso. Esse é um gasoso. O prédio novo, ele tá de líquido para sólido. Gostei disso, vou usar na consultoria. Planos líquidos, sólidos, líquidos e gasosos. Esse de vários campos em São Paulo é um plano gasoso. O prédio novo, ele tá de líquido para sólido. E a Viz, em todos os lugares que a gente tem, a gente vai ter Viz em Lisboa, a gente tem Viz nos Estados Unidos, vai ter Viz em Tá Quito, gasoso ou como é que tá isso aí? Não, esse aqui tá líquido, tá de gasoso para líquido. Porque a gente tem que estudar toda a parte Legal. política dos países, mas eles estão indo, assim. Mas é real. Tipo, Muito bom. E para as pessoas te encontrarem, elas te seguem em qual Instagram? Para elas me encontrarem, o meu Instagram é Jaqueline Hayashi, Jacklne, Hayashi, Hayyashi. Sou casada com um japonês. Legal. É uma mistura de Nordeste com Japão maravilhosa. O meu filho é um samurai de peixeira. É? O Mateuzinho. E aí, Jaqueline Hayashi é o meu Instagram. O Instagram da Viz, boa pergunta. É Victory Yes, eu acho. Vou botar aqui, Rafa. Depois vai estar aqui, ó. O meu Instagram, vai estar aqui o Instagram da escola também. E eu não sei quando que vai sair esse podcast, mas a gente vai ter também Open House da escola acontecendo na sábado, e eu acho que antes, na próximas férias, a gente também vai trazer. Vai ser depois. A gente vai ter Open House também para você. Se você quiser ir lá conhecer, só entra no nosso site e agenda uma visita. Vai ser um prazer, eu quero te receber lá. Vou fazer uma pergunta que é bem boba, Tá. mas de negócio. Tá bom. Existe FIES para educação infantil? Boa pergunta. Eu não sei, eu acho que não. É um ótimo item para expansão. É um ótimo item. Porque a escola garante o dinheiro e o pai que não pode, ele fala, cara, eu vou pagar aos pouquinhos. Eu acho que FIES, ele serve só para ensino superior, será que não? Não sei. Eu acho que não, porque senão... Já tive uma ideia de um produto, viu? Olha, já pensou? FIES. Para educação. Porque é uma dor. infantil. O governo não consegue, não tem qualidade, não tem vaga, não tem não sei o que, etc. Você fala, eu quero colocar. Vou fazer aqui um teste aqui. Rafael, se tivesse financiamento estudantil para você botar tua filha numa escola melhor, mais cara, etc. Você não colocaria? Você vê? Ó, gostei disso aqui, hein? Olha, Demetrius, quem sabe um banco vem aí para... Ó, não, quem sabe nada. Goshen Land Bank. Goshen Land Capital. Pedi até pro Lira fazer uma... Sério? O Lira fez um logo de... Eu tenho certeza que muitos pais abraçariam essa ideia. Porque, assim, é uma dor. Hoje a gente está vindo com o Instituto Victory justamente para ajudar famílias que não conseguem financiar. Porque não é uma escola, tipo... Ela não compete, não é uma escola com valor de uma escola que não é internacional. Porque o nosso, hoje, o foco da escola não está... Uma precificação equilibrada. É uma precificação... Às vezes os pais, por exemplo, eu não vou citar nomes de escolas aqui, mas eu tenho pais que vieram de escolas, tipo, AA, de escola Fala, é só esse valor? E aí ele chegou e falou assim, por que é tão barata essa escola? E eu acho engraçado, porque esse pai acha muito barato. Aí o outro pai que vem de uma escola...
comum, que tem, sei lá, em cada esquina aqui, que paga, sei lá, 700, 800 reais, ele olha pra nossa escola e fala assim, por que vocês são tão caros? E eu falo, gente, eu não consigo agradar nem gregos, nem troianos. Eu falo, não, a gente não chega nesse lugar de AA, porque o nosso foco como escola em si não é um lucro exacerbado, mas a gente também não pode ficar devendo dentro da escola. E eu preciso trazer um salário digno. Então, as professoras de escola com inglês que elas têm, elas merecem um salário digno. Todas as nossas professoras têm curso de pedagogia. As assistentes não, mas dentro de sala de aula, todas as nossas professoras, elas têm pedagogia e têm ou mestrado, pós-graduação. A gente tem professoras em mais de uma graduação. Então, são professoras extremamente qualificadas. Então, quando você vê escolas muito baratas, você tem que se questionar. Todos são professores ou tem um pedagogo que assina por todo mundo? Com certeza. Porque Não aí tem fica... não tem lanche de graça. Não. Então, aí, quando você vê o preço da Viz, quando você vai comparar com escolas internacionais aqui em São Paulo, você olha e fala assim, nossa, é muito mais barato. Só que porque a gente entendeu que o valor da escola, ela não vem para competir no mercado com essas escolas internacionais. Se eu quisesse, eu poderia colocar esse valor. Mas como a gente quer alcançar mais famílias, então a gente fez um Instituto Victory, né, para que pessoas... Então, eu tenho pais da Victory que pagavam esse valor AA, vieram para nossa escola, eles doam para a Victory e a gente consegue abençoar famílias que não conseguem bancar o valor total da mensalidade. Mas hoje, o valor da mensalidade da nossa escola, ela paga os nossos custos. Então, ela não deixa. Hoje não, porque a quantidade de alunos, a gente ainda está numa fase de investimento. A gente entende que esse primeiro ano é um ano de investimento da escola, até porque teve reformas. Quem abriu o negócio sabe disso. Você não pode abrir um negócio já querendo que no mês que abriu já tenha 100% de retorno. Não vai ter. Então, você tem que ter um caixa suficiente para continuar investindo mesmo depois do negócio aberto. Então, a gente está ainda numa fase de investimento, para depois começar uma fase de retorno. Muito bom. Para finalizar, Jaque, eu vou falar umas palavras e aí, Desculpa. Eu vou fazer umas perguntas e você vai responder aquilo que vem diretamente na sua mente. Ai, meu Deus. Sem pensar. Sem pensar? Não posso. Assim, aquilo que puxou, tá veio. Puxou, veio. Tá bom? Tá. Um livro que você recomenda aqui para as pessoas lerem. Verdade Absoluta, Nancy Pierce. Fala sobre cosmovisão, filosofia. É maravilhoso. Muito bom. Uma série. Uma série? Gente, pior que eu não gosto de série. Série ou filme? The Chosen. The Chosen, muito bom. Excelente opção. Davi. Davi? Você assistiu Davi? Não assisti. Eu achei que você ia querer uma palavra que identificasse o que veio na minha mente sobre Davi. Da nova série Davi do Amazon? Não. Não, você tem que assistir. Tá bom, vai entrar na minha listinha de filmes. Não, desse final de semana. A família vai adorar. Eu tenho uma lista eu tenho um calhamaço de livros do lado da minha cama. Aí quando eu penso em assistir uma série, eu lembro dos livros. Aí eu falo, meu Deus, eu assisto a série, eu leio o livro. Não, esse do Davi você vai gostar. Tá o mesmo produtor, tipo, de Um Senhor dos Anéis, resolveu fazer na Amazon a série Davi, do momento Davi. de Davi até cortar a cabeça de Golias. É muito legal. Você assistiu? Tem quantos episódios a série? 12. De uma hora cada um? O problema, se eu começo a assistir série, me angustia ter que parar. Esse vale a pena. Mas a maratonar. Esse 12 vale a horas, pena. tá bom. Ou 12 um pouco menos, beleza. Uma pessoa para seguir, um líder, uma referência para a pessoa que está ouvindo aqui, fala, siga essa pessoa. Meu marido. Qual é o Instagram do teu marido? Lucas.hayashi. É o meu marido. Eu admiro o Lucas demais, porque você conhece meu marido, ele consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e fazer todas elas muito bem. É impressionante. Verdade. É impressionante. Diferenciado. Bom líder. É. Um líder para não seguir. Um líder para não seguir Lula. Foi o primeiro que veio na minha mente. Não, tá bom, beleza, tá ótimo. Uma frase. Uma frase? Uma frase. Ai, tem uma frase engraçada. A vida é como rapadura. É doce, mas não é mole, não.
Ai, tá bom. Qual é o lugar do mundo que você mais gosta? O lugar do mundo que eu mais gosto é a minha casa, com o meu marido e meus filhos. Acho que é o lugar que eu mais gosto no mundo. E a última pergunta, qual é o sonho que você tem para a educação do nosso país? O sonho que eu tenho para a educação do nosso país é a gente realmente educar. Tipo, a gente mudar a visão de educação no nosso país, construir realmente crianças e adolescentes que saibam quem eles são, né, que tenham sede de conhecimento, que queiram conhecer mais, tenham vontade de aprender, né, não somente para passar numa prova ou para ter uma profissão, mas porque entender que eles são feitos à imagem e semelhança de um Deus criador que é extremamente poderoso, rico, e que tem uma gama de conhecimento para a gente. E, enfim, eu acho que transformar a visão de educação no nosso país. Basicamente, tirar Paulo Freire do patrono da educação. Excelente, excelente. Então vocês acompanharam aqui a Jaque Hayashi falando sobre a Escola Viz, falando sobre a educação no Brasil. Vai aparecer outros vídeos na tela, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não deixe de assistir outros grandes expansionistas igual a Jaque. Jaque, muito obrigado pela tua presença. É um prazer. Adorei o bate-papo. Eu falo que eu sempre faço a Esther repetir uma frase para ela não esquecer. Eu falo assim, Esther, você é a líder do amanhã, em preparação. Mas não é uma liderança do tipo assim, vou me posicionar como líder, todo mundo manda em mim. Não, é uma liderança que serve. É a liderança de Jesus. É a liderança de Jesus, né? Então, que Deus te dê longos dias de vida na Terra. Amém. Que você seja cada vez mais utilizada, que tenha visto no mundo inteiro. Amém. Amém. Obrigada, Demétrios. Muitas vezes a gente menospreza o tamanho de uma visão. Quando você olha, você fala assim, uau! Tem um filme, a gente estava falando de filme, que fala no Netflix, eu acho que você já assistiu, que é Jesus Ressurreto. E aí é a história de um cavaleiro romano que ele tinha que provar que Jesus não tinha sido ressurreto. E aí ele pega os seguidores de Jesus. Aí ele fala, entra você! Aí entra um seguidor lá. Aí ele fala, e aí, você? Aí ele fala assim, você já viu Jesus? Aonde está Jesus? Aí o seguidor fala, vem cá, vem cá. Aí fala no ouvido do cavaleiro romano, everywhere. Aí sabe dar risada. Então, em todos os lugares, né? Então, que Deus te use poderosamente. Muito obrigado. Tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso e espero vocês que moram em São Paulo ou nas redondezas venham conhecer a Victory International School. Excelente projeto. Eu confiei minhas filhas nessa moça aqui, nessa escola para crescer e criar seres humanozinhos diferenciados. Venham conhecer a Viz. A gente, quando recebe os pais lá na escola, eles falam, tem algo diferente aqui. E muitos deles não conseguem verbalizar o que é. Mas eu sei que é a presença do Senhor naquela escola. Amém. Então, se você quer sentir a presença do Senhor, venha conhecer a Viz. Muito bom. E até o próximo Papo de Expansão. Um abraço.